Queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos continuar falando sobre a questão do Estado moderno, né? O surgimento do Estado moderno e as formas que o Estado moderno vai adquirir ao longo da história, né? É importante a gente falar que o Estado moderno ele vai surgir da fragmentação do mundo feudal, né? Quando a gente chega no limiar do século XII para o século XIII, Portugal se torna o primeiro Estado moderno, né? Isso vai se consolidar lá no século XIV, com a Revolução de Avis. Mas é o prenúncio de que a sociedade feudal já não dá mais conta dos anseios da nobreza e da burguesia que ascende, né? Que começa a ascender primeiro como classe social que detém a força da economia, mas que no primeiro momento a gente vai ver que não tem força política, tá? A desintegração do mundo feudal ela não ocorre de uma hora para outra, ela não ocorre na Europa de um modo homogêneo. A gente vai ter resquícios do sistema feudal na Rússia no século XIX ainda, na Alemanha ainda no século XVIII. Então ele não ocorre de maneira homogênea ao longo da história na Europa. Lembrando sempre que nós não tivemos feudalismo no Brasil, tá bom? Isso é uma coisa que é importante a gente frisar, né? O sistema feudal ele era caracterizado pela descentralização do poder. Cada feudo, o senhor feudal daquele feudo, ele era responsável, ele era detentor do poder naquele feudo. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a França do século XIV, a França do século XII, né? Ela tinha um monte de feudo, cada senhor feudal tinha poder de vida e morte sobre o seu feudo, tá? A gente vai ter então, lá por volta do, né, como eu falei antes, em Portugal no século XIII, né, na Espanha no final do século, bem no finalzinho do século XIV, né, França também, né, por aí, a Inglaterra tem um processo que começa lá no século XII, mas vai se consolidar só lá no século XV, dessa questão da formação do Estado moderno. Mas, via de regra, o Estado moderno vai ter como características um só poder, né? O poder, num primeiro momento, no Estado moderno absolutista, o poder centralizado na mão do rei. Um só exército, cada senhor feudal tinha sua força, né, militar, né? A autoridade era soberana do rei para todo o território, administração unificada, criação de um sistema burocrático, uma moeda só para todo o território. Mas você vê que a questão da moeda era importante para a burguesia, facilitava as transações comerciais. A questão de um só exército. O exército era responsável, obviamente, pela proteção do reino, mas também assegurava ao burguês as suas transações comerciais, tá? No último parágrafozinho aqui, eu coloquei aqui que a máxima representação do Estado absolutista, do Estado moderno absolutista, foi Luís XVI, Luís XIV da França, aliás, que fala que o Estado sou eu, quer dizer, o rei era a própria representação do Estado, né? Então lá, figura central do Estado moderno absolutista era o rei, né? A burguesia ela dava apoio político, né? E pagava impostos, né? A igreja ela contribuía com sustentação ideológica para o rei, assim como a nobreza, tá bom? Aqui artesãos, né? Homens pobres livres, artesãos e camponeses explorados, né? E pagando imposto. A gente tem o Estado absolutista em vigor na Europa
até o início da divulgação das ideias iluministas. A ideia comum a todos os filósofos iluministas era o fim do poder absoluto dos reis. Então, os estados absolutistas eles começam a cair com a Revolução Francesa no final do século XVIII, e isso se espalha pela Europa, e aí a gente vai ter o surgimento do Estado liberal, tá? Baseado nos ideais dos filósofos iluministas e também dos economistas iluministas, principalmente de Adam Smith, né? Que Adam Smith defendia firmemente a não intervenção do Estado na economia, né? A máxima do laissez-faire, que a economia não precisava da mão do Estado, que a própria lei da oferta e da procura regularia a economia, né? A gente vai ter como modelos do Estado liberal, de Estados liberais, os Estados Unidos da América e a Inglaterra, tá? E que durante o século XIX e início do século XX, a Inglaterra era o país a maior potência capitalista durante esse período, e a gente tem a ascensão dos Estados Unidos aqui nas Américas como uma grande potência que uma hora vai fazer frente ao poder político e econômico da Inglaterra. Acontece que no início do século XX a gente tem uma crise de superprodução, né, chamada crash da Bolsa de Nova York, né, que eclode em 1929, e o mundo vê que o Estado liberal não dá conta, não dá mais conta do bem-estar político e econômico dos cidadãos. Tá? Então, a gente tem, nesse período, a ascensão de estados nacionalistas, como, né, maiores exemplos, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, mas a gente também teve isso em Portugal, com Salazar, a gente teve na Espanha, com o general Franco, né? A ascensão desses estados nacionalistas, ela se dá no vácuo deixado pelo Estado liberal, né? A crise de 29, ela produz uma crise econômica sem precedentes até aquele momento no mundo capitalista. Isso foi terreno fértil para o surgimento de lideranças carismáticas que vendiam uma ideia de que o Estado nacionalista forte seria capaz de tirar aqueles países da situação de miséria. E a gente vai ter a Alemanha saindo de um pós-Primeira Guerra, tendo dificuldade de se reerguer, e na hora que consegue alguma melhoria no aspecto econômico, a gente vê a crise de 29 pegando o Estado alemão de cheio, e aí a gente vê a ascensão das ideias nazistas, né? Que é a ideia de um Estado forte, né? A ideia de que a promessa de uma Alemanha que era um Estado nascido para liderar a Europa, e depois, né, a questão do povo ariano. Então, o povo alemão, ele acaba caindo no canto da sereia do Estado totalitarista de Hitler. A gente tem que ter noção de que a inflação, o grande desemprego, a miséria fizeram da mente da população desses lugares um campo fértil para que eles não fizessem uma análise crítica naquele momento das questões totalitaristas, tá?
Ah, no meio da década de 30, a gente tem a publicação das ideias de Keynes. A saída para a crise de 29 dos Estados Unidos foi um plano econômico chamado New Deal. E o New Deal, ele pregava, ao contrário do que prega um Estado liberal, ou seja, o Estado não deve intervir na economia, o New Deal pregava que o Estado deveria ser a locomotiva da economia. Então, os norte-americanos, eles investem pesadamente em obras públicas, salário mínimo, tá? Obras públicas. Para quê? Para absorver a mão de obra desempregada, né? Um salário mínimo para garantir uma renda mínima e logo garantir consumo, né? Essas ideias, elas acabam prevalecendo no mundo até a Segunda Guerra, até a eclosão da Segunda Guerra, né? O Estado que pregava o bem-estar social era um Estado que pregava que o Estado deveria ser a locomotiva da economia e que deveria prover os cidadãos de um mínimo de cuidados básicos. Então, algumas atividades econômicas, elas ficam sob tutela do Estado, né? Então, empresas consideradas estratégicas, elas são empresas do Estado, principalmente empresas ligadas à produção de energia, né? Então, extração e refino de petróleo, produção de energia elétrica, são empresas que eram notadamente empresas do Estado, tá? Além disso, o Estado de bem-estar social, de welfare state, ele procura prover os trabalhadores de um mínimo de bem-estar, como o nome já está dizendo, para que ele possa usufruir do lucro que é gerado por ele para a sociedade, para esse Estado, né? Então aí você tem previdência social ampla para os cidadãos, acesso à saúde e à educação, tá? Nada disso era privatizado nesses estados onde o estado de bem-estar social ele era desenvolvido, né? Esse estado de bem-estar social ele dura até a década de 70. Tá? A década de 70 é marcada por duas grandes crises do petróleo, né? O que faz com que a gente tenha uma nova crise econômica, não tão grandiosa como a crise de 29, mas a gente tem alguns estados, principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, tendo que rever a sua prioridade de investimento, né? Principalmente a Inglaterra. A gente tem a ascensão da primeira-ministra Margaret Thatcher ao poder, e ela reinaugura o Estado liberal sob o nome de neoliberalismo, tá? Vê bem, esses estados eles aplicam arroxos econômicos nos seus próprios países, mas, no entanto, os países que mais sofrem com as práticas neoliberais são os países pobres, os países em desenvolvimento, tá? Porque esses países vão servir de laboratório para a implementação de políticas neoliberais. E mais, eles são vistos como lugares onde o capital desses países mais industrializados pode ser investido. O capital deles é investido aqui para expropriar a população desses países e levar lucro lá para os países desenvolvidos, né? Tem uma definição aí de Estado neoliberal, é um Estado
onde há um conjunto de ideias políticas e econômicas que defende a não participação do Estado da economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, pois esse princípio garante o crescimento econômico e desenvolvimento social no país. Aqui, pelo amor de Deus, ele pode até garantir um crescimento econômico, mas à custa de quê e de quem? Né? E desenvolvimento social, a gente tem que questionar isso aqui também, tá? Porque nos países em desenvolvimento, onde foi implementada a cartilha neoliberal, o desenvolvimento social foi para as cucuias. Se a gente analisar o Chile, por exemplo, no Chile toda a educação é privada, não tem educação pública. O que isso não gera desenvolvimento social, porque se toda a educação é privada, a família recebe um voucher para pagar a escola, tem família que só pode pagar uma escola com aquele voucher, tem uma outra que pode pagar o voucher e mais um outro valor. Obviamente que essa escola onde você paga o voucher mais um determinado valor é melhor do que a outra escola. Então você não tem universalização do acesso à educação, tá? Essa doutrina ela foi defendida por um economista chamado Milton Friedman, da Escola de Chicago. E características do neoliberalismo: mínima participação do Estado nos rumos da economia, quer dizer, quem dita as regras da economia é a burguesia, são os empresários, os donos de banco, e aí a gente não pode achar que o dono do Itaú tem os mesmos interesses e principalmente as mesmas necessidades que o coletor de lixo. O dono de uma grande siderúrgica não tem as mesmas necessidades e os mesmos interesses para a sociedade que um trabalhador proletário. Política de privatização de empresas estatais. Vê que isso aqui é um caminho de lucro para os países desenvolvidos. Então você tem uma empresa estatal como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é uma companhia que é responsável pela extração de minérios aqui no Brasil. Ela era estatal. Aí ela foi vendida. Ela gera lucros enormes para o povo brasileiro? Não, ela gera lucros enormes para os seus donos. Livre circulação de capitais, com ênfase na globalização, isso é importante. O neoliberalismo é um fenômeno que anda de mão dada com a globalização. Abertura de economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, e isso aqui